Histórias assombradas. Mas vamos ao relato de hoje, que parece tenso só pelo título: A Igreja e a Seita do Diabo. Vamos ver. Olá, Ana Paula e assombrados, tudo certinho com vocês? Muito prazer, pode me chamar de Fulana mesmo, sei que você gosta. Sou muito fã do trabalho de vocês, do seu respeito com os relatos vividos por todos nós, assombrados. Espero que a formatação, tamanho da fonte e arquivo esteja tudo certinho. Eu revisei o relato para que nenhum erro passe pela minha análise, certo? Ok. Também, também pode ler sem medo, pois se houver nomes já estarão trocados. Ok. Tudo que eu vou contar aqui é real e me assombrou por bastante tempo, além de ter contribuído para o desenvolvimento do meu transtorno de ansiedade. Sem mais enrolações, vamos ao relato. Tudo se inicia no ano de 2002. Eu morava em um estado da região nordeste do país e trabalhava como diarista. Certo dia fui contatada por uma empresa que me ofereceu uma proposta irrecusável: trabalhar de empregada doméstica em uma casa de uns ricaços em São Paulo. Estavam me propondo um salário de R$ 2.000 para trabalhar para eles. Eu sei que hoje em dia R$ 2.000 não é tanta coisa assim, mas em 2002, quando o salário mínimo era em torno de R$ 200 e a moeda valia bem mais do que vale hoje, 1.000 era bastante dinheiro. Então eu teria um salário bem gordo. Topei na hora e esquematizei o seguinte: eu iria para lá, ficaria em uma casa alugada e me estabilizaria, podendo assim trazer os meus filhos para vir morar comigo, já que eu jamais cogitei deixá-los longe de mim. Me organizei direitinho, deixei meus filhos com a minha mãe, pois nessa época o meu marido tinha me metido um belíssimo par de chifres com a minha ex-melhor amiga e também não fazia questão dos meninos. E finalmente eu viajei para São Paulo na cara e na coragem. Eu acabei de me estabilizar e alugar minha casa na cidade tal, apesar de trabalhar na cidade outra. Meus patrões eram um estereótipo, assim, de ricos de novela, sabe? Mas sem aquela vilania típica das mesmas. Não tinha aquele. Sempre tem um vilão, né? Acho que é isso. A patroa era bem mais jovem que o patrão. Uma perua, megera e rica, que agia como uma megera rica mesmo e reclamava com as suas amigas megeras e ricas como era difícil ser megera e rica. O patrão era bem careta, trabalhava e falava pouco. Parecia um figurante na situação. Ele vivia reclamando que odiava morar naquela cidade, que aquele lugar era péssimo e coisas semelhantes. Eu não entendi o porquê dele ficar sempre falando isso e não se mudar, pois claramente eles tinham condições de ir para qualquer lugar, de ir para um lugar melhor caso quisessem. Só uma vez, quando ele reclamou, que eu questionei o motivo e ele me encarou e não respondeu. Percebi logo que eu não obteria a resposta e não questionei mais. Apesar de morarem ali, os patrões pareciam mais perdidos que eu em alguns aspectos. Sempre que eu questionava onde ficava tal coisa, como uma tesoura, por exemplo, eles ficavam meio em dúvida e muitas vezes não sabiam nem responder. Parecia que a casa não era deles, ou que eles se mudaram recentemente para lá, mas me disseram que eles já estavam lá há alguns anos. Como sempre, eu deduzi que era coisa de gente rica mesmo, que, como sempre teve algum empregado, nunca ligou muito para onde as coisas ficavam. Afinal, eles colocam um copo na mesa de centro e depois de um tempo ele está lavado dentro do armário e guardado como um passe de mágica. Enfim, trabalhei lá durante 2 meses. Consegui em pouco tempo trazer os meus filhos para morar comigo. Eu lembro até do dia em que cheguei na casa dos chefes, falando o quanto eu estava feliz por ter os meus meninos ao meu lado. Eles se entreolharam e depois forçaram uma falsa felicidade com um sorriso amarelo. Imaginei que era mais coisa de gente rica de novo. Todo o tempo que eu trabalhei naquela casa, eu era observada.
A casa tinha câmeras por toda parte e eu até entendia, né? Afinal, tinha coisas ali que com certeza eram muito caras. Mas eu me sentia meio incomodada de ser vigiada. Eu sou o tipo de pessoa que faz tudo direitinho, mas se alguém vê o que eu estou fazendo, parece que até perco o controle da mão, sabe? Mas até aí, ok. Às vezes eu ficava sozinha naquele casarão, mas eu sentia sempre que tinha alguém olhando o meu cangote. Não sei se de fato tinha, já que eu não sei como funcionava o sistema de segurança daquela casa, mas era uma sensação muito ruim. Até que no final do segundo mês trabalhando lá, eu fui demitida. Sem mais nem menos, sem justificativa, apenas fui mandada embora. Confesso que fiquei muito sem chão. Eu não queria voltar para o meu estado, até porque São Paulo era tipo uau para mim naquela época, e eu não queria ouvir um sonoro eu te avisei das pessoas que disseram que ia dar errado. Tentei procurar outro emprego ali na região. Mandei currículos, procurei em cartazes, nos jornais, mas eu não conseguia. Até arranjei uma entrevista de emprego com uma família que morava próximo a dos meus antigos patrões, mas sem sucesso. Eles falaram que a antiga moça que trabalhava lá decidiu voltar e nem me entrevistaram. Eu voltei para o ponto de ônibus meio triste, pensando em ligar para minha mãe e pedir o seu auxílio, mesmo já sabendo que ela provavelmente me aconselharia a voltar para lá. E provavelmente estava certa mesmo. Eu deveria voltar. Até que do nada, um homem, vestindo um terno todo preto, aparece próximo ao ponto de ônibus e se senta ao meu lado. Ele então me pergunta: Tá tudo bem, minha filha? Eu olhei para ele e respondi que estava sim, tudo certo. Então por que essa cara deprimida? Ele perguntou de novo. Aí eu falei que eu estava procurando emprego, mas não estava conseguindo e provavelmente teria que me mudar de novo. Ele pareceu empolgado e me disse que era exatamente o que ele estava procurando, pois precisava de uma pessoa para limpar a sua igreja. Eu perguntei se ele era pastor, mas ele me disse que preferia ser chamado de reverendo. E é assim que vou chamá-lo daqui em diante no relato. Ela colocou entre aspas, tá? Ok. Fizemos uma pequena entrevista a pedido dele. Eu, obviamente, queria falar dos meus atributos, que eu já trabalhei em várias casas, como diarista, etc e tal, mas ele parecia mais interessado em coisas da minha vida. Quis saber se eu tinha marido, se eu tinha filhos, se sim, e se sim, se eram meninos ou meninas, e qual a idade deles, se eu tinha família próxima na região e coisa semelhante, que me deixavam meio desconfortável até, mas eu não poderia perder uma oportunidade daquelas. Eu começaria no dia seguinte. Combinamos que ele me encontraria na estação da minha cidade, às 6 da tarde. Então seguiríamos para sua igreja e lá eu limparia tudo até às 11 da noite, onde ele me pagaria e me levaria até o ponto onde nos encontramos inicialmente. O horário seria de noite, pois os cultos aconteciam durante a manhã e eles costumavam ser festeiros. E por isso sujavam bastante. Só depois de muito pensar sobre tudo o que aconteceu que eu me toquei o quanto é estranho esse culto acontecer na semana de tarde, enquanto as pessoas estão trabalhando. Mas até aí tudo bem. Seria um emprego informal e ele me pagaria R$ 100 por cada dia que eu limpasse lá em dinheiro vivo na hora. Lembrando que o ano era 2002. Claro que eu topei e assim fizemos. Eu aguardei na estação e ele me buscou num carro vinho estilo esportivo muito bonito e fomos. No caminho, ele me explicou que aquele dia tinha sido incrível e que tinha bastante bagunça, mas que eu ficasse tranquila, que daria tudo certo. Me deu a chave do lugar, me disse para trancar ao sair e ir me encontrar com ele. Ele me mostrou onde seria o nosso ponto de encontro, que não aconteceria na rua da igreja, e eu não entendi o motivo dele não poder me pegar na frente e me fazer andar, mas não quis questionar para não gerar transtornos. No primeiro dia, ele me levou até o local, que na verdade era um galpão bem grande e que cortava o quarteirão inteiro até a rua de trás. Ao entrar,
O local lembrava muito uma igreja católica. Tinha imagens de pinturas nas paredes, os bancos de madeira enfileirados em ordem, e no púlpito lá na frente uma grande cruz. O que me estranhou mais foi que todas as pinturas tinham a presença de um demônio, com uma pele acinzentada, asas iguais às de morcego, chifres e cauda, com uma ponta de seta no final. Esses demônios pareciam estar interagindo com santos católicos. Ao menos as vestimentas eram as mesmas. Apesar de me parecer um local católico à primeira vista, não havia nenhuma imagem de Jesus em local algum. O que me estranhou logo de cara, pois eu era criada em igreja católica, apesar de não frequentar a igreja há alguns anos naquela época. Era bem bonito o local. Tinha candelabros nas paredes, segurando velas, algumas mais derretidas que outras, e foi-me instruído todos os dias que estivesse lá a trocar todas as velas. Aos fundos havia um quartinho onde ficavam os produtos de limpeza e as velas. Também tinha uma escada que, ao subir, dava para algumas salas trancadas e banheiros mais privativos. Já no salão principal também tinham 2 banheiros, dos quais eu tinha que os quais eu tinha que limpar. Aquele grande salão da igreja tinha também câmeras de segurança, mas não eram discretas iguais às da casa dos meus antigos patrões. Mas aquelas bem antigas, retangulares, que são enormes e ainda se movem de um lado para o outro. E ok, também pensei que eles me observavam, pois a igreja tinha muitos adornos que pareciam caros, como os próprios candelabros, que pareciam ser de ouro. Ele me deixou só na igreja e eu comecei o meu serviço. Limpei os bancos, passei lustramóveis, varri o chão, que estava lotado de confetes. Eu não sabia o que tinha acontecido de manhã ali, mas com certeza tinha ocorrido uma festança no culto. Troquei as velas dos candelabros e fui focar no púlpito. E percebi que logo abaixo da cruz tinha uma espécie de balcão. 2 no mesmo nível, mas o do meio era mais elevado. Julguei que ali deveriam ficar as imagens de Jesus e de algum santo ou Espírito Santo, mas por algum motivo não estava lá. Limpei o local, deixei tudo impecável e por fim limpei o banheiro, que parecia incrivelmente limpo, mas eu limpei mesmo assim. Foi tudo rápido e eu terminei antes das 11. E fiquei aguardando dar o horário. E quando deu, eu tranquei tudo e fui para o local encontrar o reverendo. Lhe perguntei o motivo daquele balcão vazio no palco e ele me explicou que aquela igreja era na verdade provisória, que a verdadeira estava sendo construída e por isso poderia faltar algumas coisas. Perguntei que vertente ele era, já que apesar de parecer católico, ele não deveria ser, e ele me falou que era uma igreja fundada por ele mesmo e que estava angariando fiéis aos poucos por ter outra interpretação da palavra. Quero dar ênfase aqui que ele não falava Deus, Cristo ou Jesus ou Bíblia. Era sempre Senhor, enviado e palavra. Por fim, ele me deixou na estação e me pagou os R$ 100 e pegou meu número de telefone para saber se no dia seguinte iria precisar, pois não tinha certeza se teria culto ou não. No dia seguinte, ele me ligou. Me disse que amou a faxina que eu fiz, que ficou excelente e que mais uma vez precisaria sim dos meus serviços, pois teve culto e tinha sido pior do que no dia anterior. E lá fui eu fazer novamente a limpeza. Tudo certo e do mesmo jeito, nada novo. Fiquei nessa de ir todos os dias à noite, limpar e receber dinheiro em cima disso. Na segunda semana que eu estava caminhando, aquele caminho que eu falei que tinha que fazer até o galpão da igreja, já que ele não me deixava na frente, eu esbarrei com uma moça que estava saindo da sua casa. Ela, muito simpática, perguntou se eu era nova no bairro e eu disse que não, que eu era a faxineira do galpão que ficava ali ao lado. Ela me olhou meio estranho e disse: De novo? Toda hora trocam a moça pela limpeza daquele lugar. Eu achei estranho e perguntei se ela sabia que igreja maluca era aquela. E ela disse que não fazia ideia, mas que eles se reuniam de tarde e faziam uma barulhada chata.
Fui lá na igreja e arrumei tudo, como sempre, mas já fiquei meio em dúvida. Será que eles me mandariam embora em tão pouco tempo? Já estava angustiada, pensando que teria mesmo que voltar para o meu estado e desistir do meu sonho. Enfim, passaram-se 3 semanas que eu estava trabalhando lá, mas nesse dia algo estava diferente. Primeiro que meu filho mais velho, que tinha 12 anos na época, pediu para eu ficar em casa aquele dia. Ele disse que estava com medo de ficar sozinho. Eu expliquei que eu tinha que trabalhar, pois eu precisava do dinheiro, e lhe disse que ele deveria ser corajoso, pois tinha que cuidar do irmão mais novo. Segundo, um cachorro praticamente não quis me deixar sair do portão de casa. Ele ficava na rua, rosnando e ameaçando me atacar. Foi depois de bastante tempo que o dono do cachorro apareceu e aí eu pude sair em segurança. Terceiro, foi que no meio do caminho eu percebi que tinha esquecido a chave da igreja e tive que voltar para casa atrás dela. E fiquei caçando e nada de achar a chave. Até que depois de muito procurar, eu fui encontrá-la dentro do forno do fogão. Mas como é que ela foi parar lá? Eu, na hora, imaginei que tinha sido meu filho, mas como se eu nunca contei para ele sobre a chave, que ficava o tempo todo dentro da minha bolsa. Mas eu não tinha tempo para broncas. Fui correndo para a estação onde me encontrei com o reverendo. O mesmo parecia inquieto. Sabe quando a criança atentada fica de castigo e não consegue ficar parada na cadeira? Tá sempre se mexendo, olhando para os lugares, ele estava bem ansioso. Ele me deixou no local de sempre e, ao sair, ele me desejou um bom trabalho com um sorriso no rosto. Mas aquele sorriso transmitia malícia, sabe? Assim que eu fui abrir o galpão para entrar, eu senti 2 mãos nos meus peitos me empurrando para trás com força, como se não quisesse que eu entrasse, e eu caí sentada no chão. Lógico que eu fiquei em choque. Parei por uns minutos e pensei que devia ser coisa da minha cabeça. Estava ficando louca ou paranoica. Mas enfim, entrei na igreja e de cara me toquei que as câmeras estavam todas baixas, como se estivessem desligadas. Estranhei mais uma vez, né? Por que tudo estava desligado? Será que tinha algum problema? Mas eu continuei e fui até os fundos pegar os equipamentos de limpeza. Quando eu estava pegando um balde, escutei passos correndo no corredor da igreja. Fui lá ver e não tinha nada. Ainda chamei algumas vezes para ter certeza, mas zero resposta. Eu tratei logo de me apressar, pois eu estava ficando com medo de ficar ali sozinha. Estava até pensando em aproveitar que as câmeras estavam desligadas para nem limpar o banheiro naquele dia, já que ele estava sempre impecavelmente limpo. Assim que entrei, percebi que não seria possível, pois o banheiro estava todo sujo de barro. Parecia que tinham ido brincar na lama e se lavar depois daquele. Parecia que tinham ido brincar na lama e ido se lavar depois naqueles banheiros. As pias estavam com aquela terra grossa e seca em cima. Ai, estava um horror. Mas fazer o quê, né? Assim que estava indo ver o banheiro feminino, uma mulher sai de lá, coloca as mãos nos meus ombros e desesperada começa a falar: Você tem que sair daqui! Você tem que sair daqui, rápido! Eu não entendia nada, mas ela, acho, me agarrou no braço e falou: Vem comigo e você vai entender. Ela me levou até o segundo andar, enquanto eu pedia explicações e tentava me soltar, mas ela era descomunalmente forte. Lá no segundo andar, ela me fez olhar para a rua de trás do galpão, pela janela. A rua estava cheia de carros. Um deles eu reconheci logo de cara. Era o carro dos meus antigos patrões. E o reverendo estava indo de janela em janela nos carros e entregando para o motorista um papelzinho. Os carros pareciam estar com todos os bancos ocupados e eu, atônita, resolvi perguntar à mulher o que significava aquilo. Mas não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém ali comigo. E era só eu mesma. Era, hã? Mas não tinha ninguém e eu só a mesma voz dela falando de maneira bem séria. Não tinha mais ninguém ali com ela, isso, só ouvia a voz da mulher falando
ou você sai daí ou você vai morrer. Eu nem tive dúvidas, eu desci a escada, peguei minha bolsa e saí do galpão. Mas se eu atravessasse qualquer rua daquela quadra, eu seria vista por aquela fila de carros que pegava toda a Rua dos Fundos. Então eu, desesperada, fui bater na porta daquela mulher que eu tinha esbarrado algum tempo antes, aquela vizinha, que já tinha até encontrado ela mais alguns dias. Toquei a campainha desesperadamente até que ela saiu numa camisola, sem entender direito, e eu falei para ela, por favor, me deixar entrar, porque eu estava sendo seguida. Ela me deixou entrar sem questionar muito e me levou até a sala. Me deu água com açúcar e me perguntou se deveria ligar para a polícia. Eu disse que eu não sabia. Quando do nada começamos a ouvir um coro, bem alto, parecendo de igreja mesmo. Aquele barulho durou alguns minutos e do nada parou. Assim que parou, o meu telefone tocou, e era o reverendo. Eu atendi e ele me perguntou onde eu estava, que tinha ido na igreja e eu não estava por lá. Eu nem respondi, só desliguei o celular na cara dele. Eu tentei explicar tudo para a moça que me acolheu, sobre a mulher fantasma que me apareceu, sobre os carros na rua de trás. Após ouvir tudo, aquela moça me pediu para descrever essa mulher que apareceu para mim, e assim que eu o fiz, ela disse que a descrição era igualzinha da antiga moça da limpeza daquela igreja. Também me disse que tinha certeza que tinha algo estranho naquele lugar. Ela me chamou para subir para o segundo andar e ficamos espiando o galpão através da porta da varanda dela. Tudo no escuro para não chamar atenção. Havia várias pessoas na frente e algumas caminhando, como se estivessem procurando alguém. Carros também ficavam circulando pelo bairro. O meu telefone tocava sem parar e eu tive que desligá-lo para não precisar atender o reverendo. Eu implorei para que aquela mulher deixasse que eu passasse a noite lá, pois eu estava com muito medo de sair, e ela me disse que sem problemas eu poderia sim ficar. Ela também ligou para a polícia e pediu anonimato. Disse que tinha começado um barulho esquisito perto do local e que as pessoas estavam agindo estranho. A polícia veio. Nós espiamos. O reverendo estava conversando com os policiais e, no fim, eles só entraram na viatura e foram embora. E aquelas pessoas pareciam continuar a sua caça à minha pessoa. Lógico que eu não dormi, e nem a moça que estava comigo. Fiquei a noite toda paranoica, pensando nos meus meninos, se eles estavam bem, com medo de terem descoberto onde eu morava e ido mexer com eles. Eu estava tensa. Às 5 da manhã, o marido da mulher chegou e ela explicou tudo para ele, que achou que era bobagem, mas aceitou me levar até em casa. E fomos nós três no carro dele. Eu fiquei abaixada no banco de trás e eles, normalmente, no banco da frente. Só quando eu cheguei no meu município que me senti mais livre para poder me sentar normalmente e indicar onde era a minha casa. Lá eu agradeci imensamente a eles pela ajuda e corri para dentro, para poder dar um cheiro nos meus meninos que dormiam feito anjinhos. Depois desse dia, sempre que eu ia no centro da cidade, eu era perseguida. Eu morria de medo de ir para casa e que descobrissem onde eu morava. Eu muitas vezes pegava táxis para que eles não viessem atrás de mim. Eu percebia olhares estranhos de algumas pessoas, cochichos, pessoas arregalando os olhos ao me verem. Podem até dizer que é paranoia da minha cabeça, mas pensem comigo. Uma pessoa te olha estranho no supermercado, aí você sai e vai para uma loja de roupas e a pessoa vai atrás. Vai num hortifruti, a pessoa vai atrás. Vai na estação e a pessoa está vindo atrás. Não é muito estranho? E isso não aconteceu só uma vez, não, foram várias. Eu claramente estava sendo seguida. Até que um dia eu atendi as ligações do reverendo e falei, já desesperada: eu sei que vocês estão me seguindo. Parem, parem. Por favor, eu sou mãe de criança. Me deixem em paz. E eu só ouvi uma risada debochada. E ele mesmo desligou o telefone. A partir daí eu tive certeza que eu não ficaria mais um tempo naquela cidade, naquele estado. Arrumei uma mala por cima para mim e para as crianças e assim que deu 4 horas da manhã, eu acho, que é o horário em que começava a rodar os ônibus e funcionar o trem, eu peguei, fui para São Paulo e de lá peguei um táxi até o aeroporto. Comprei as passagens e fomos rapidamente para o meu estado.
e só avisei para minha mãe que eu tinha voltado quando eu já estava na porta dela. Deixei muito em São Paulo. Deixei comida, contrato do aluguel, móveis, roupas, deixei muito. Tive que resolver tudo isso através de terceiros. Eu tinha medo, muito medo. Eu não dormia, eu estava ansiosa ao extremo e sonhava direto com o rosto daquele reverendo maldito. Depois de anos pensando nisso, eu pensei em todas as possibilidades do que aconteceria. Ele, junto daqueles seguidores malditos, entrariam e fariam um barulho alto, tão alto que não iriam ouvir os meus gritos, e sabe-se lá o que iriam fazer comigo. Vai saber se eles não adoravam o demônio ou algo do tipo lá, por isso o altar sempre estava vazio. Vai ver, tinha uma estátua de algum demônio lá e eles tiravam para não me assustar e guardavam em um daqueles quartos que sempre estavam trancados. E aquele fantasma da antiga moça que limpava o local me ajudando? Vai me dizer que eu consegui imaginar uma mulher igualzinha e tudo foi coisa da minha cabeça? Não foi, não. Ela me ajudou. Sem ela eu não teria saído. E vai saber o que teria acontecido com a minha pessoa. Essa seita, igreja demoníaca, ou seja lá como preferirem chamar, deveriam contratar mulheres como eu para limpar, para depois fazer alguma maldade com elas. Por isso todas aquelas perguntas se eu tinha marido, filhos, para saber se era possível ter alguma interferência, alguém para buscar. E é por isso que eles me pegavam sempre longe de casa e do emprego, para o carro do reverendo não ser associado comigo. Eu já pensei tanto nisso que minha cabeça já pensou em todas as possibilidades possíveis. Eu só sei que eu tenho bastante medo. Nunca mais voltei a trabalhar de diarista. Me assombra trabalhar em um lugar com apenas uma pessoa. Eu fico sempre pensando no que podem fazer comigo. Nunca mais me relacionei também. Medo desse cônjuge tentar algo ao ficarmos sozinhos. Hoje eu tenho medo até do escuro. Trabalhei por um tempo numa loja de roupas e também de costureira. Os meus meninos cresceram com o tempo e é graças a eles que eu estou viva hoje, pois eu não suportaria se não tivesse eles em minha vida. Ambos são formados hoje em dia e vivem de maneira estável. Graças a eles eu consegui me tornar pedagoga e hoje eu trabalho em uma escola de educação infantil. Crianças me dão paz e as mulheres que trabalham comigo também, sempre muito amigáveis. Eu acho que trabalhando na escola eu não corro perigo. Acreditem em mim, tudo isso que aconteceu é real e é algo que me marcou muito. Que sorte eu tive de encontrar pessoas generosas que me ajudaram nesse caminho. Hoje eu tenho até medo de pisar em São Paulo e ser encontrada por eles. Vai que não esqueceram de mim. Muito obrigado, Ana, ao ler o meu muito obrigada, Ana, se ler o meu relato. Me desculpe os erros de ortografia, se tiver. Eu juro que eu revisei. Me perdoe também o tamanho do relato, acabou ficando maior do que eu esperava, mas eu acho que tudo que eu citei aqui é necessário para o entendimento completo da história. Deus abençoe você, o Mateus, os assombrados e as suas crianças e pets. Se cuidem. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, o que é isso? Ah, meu Deus, eu já vi um relato parecido também do cara do carro que ele... Ai, gente, não sei, eu sempre acho que tem um relato parecido. E, às vezes vocês sabem mais até do que eu. Se souberem, escrevam aí, comentem com respeito. Mas, gente, o que é isso? Também fiquei totalmente intrigada e também acho que já eram uns negócios muito esquisitos lá. E carrão, só carrão. Será que eram uns negócios de pacto, de riqueza, de sei lá o quê? Sacrifício. Ai, gente, vai saber. Eu, hein? Fiquem pensando aí como eu, credo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.